Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, a minha ideia era gravar um vídeo sobre o meu semestre, meu primeiro semestre no caso, aqui na Unicamp, onde eu tô cursando Mediologia. E aí eu perguntei pra galera que dúvidas eles tinham sobre o curso, de como foi, se tinha alguma opinião específica que eu tinha que dar sobre alguma coisa pra eles, e muita gente veio falar do vestibular. Então eu decidi que eu vou fazer um vídeo só sobre a minha experiência sobre o vestibular pra vocês. Eu decidi isso, mas tá sendo bem difícil, porque é uma coisa que eu queria o fim disso há muito tempo e agora que acabou, eu não queria voltar nisso. Mas agora que eu já tô aqui, então vamos. Ou não vamos. Eu imaginei que eu fosse ficar um pouco emocionada ao longo desse vídeo, mas eu já não imaginava que ia ser logo do começo. Eu tô tentando me segurar aqui. Mas isso é uma história bem difícil pra mim de falar sobre isso, porque é uma experiência que eu vivi diferente de outras pessoas. Então o que eu vou contar aqui é realmente o que eu passei com isso, a minha história para entrar na Unicamp. E caralho, velho, nossa, eu não imaginava que já ia ser assim logo no começo. O vestibular, ele foi uma etapa muito difícil pra mim. Eu vivi 4 anos disso, basicamente. Eu me formei em 2012, numa escola onde o meu ensino médio era horrível. Eu tive ensino médio e técnico, tudo junto no período da manhã. Ou seja, eu tive, tipo, meio ensino médio, e esse meio ensino médio já era tudo cagado. Pouquíssimas matérias salvavam. Apesar de ter sido uma ótima época da minha vida e eu ter muitas boas lembranças. Mas, quanto ao ensino mesmo, falhou miseravelmente. E eu saí do ensino médio sem ter feito exercícios básicos de cinemática, sem saber nada de química. Eu cheguei a tirar 10 em vários semestres em química, achava que era a pica das galáxias em química, para saber que no vestibular seria a matéria mais difícil para mim, porque na verdade eu não tinha visto nada de matemática, eu não sabia sequer fazer uma função direito. E na verdade eu penei muito, matemática básica. Depois que eu me formei em 2012, eu fiquei 1 ano trabalhando na área que eu tinha formado do técnico, que foi publicidade. E nesse 1 ano trabalhando, quando eu não estava trabalhando, eu comecei a estudar matemática. Eu comprei uns livros de cursinho do Etapa e fui fazendo exercícios, vendo videoaulas. E também meu namorado me ajudou bastante, ele me ensinou as coisas, muita coisa. Foi penoso para aprender algumas coisas, mas a minha ideia era pelo menos conseguir uma boa bolsa num cursinho, porque a prova de bolsa do cursinho é basicamente português e matemática. E aí então nos 4 anos seguintes eu fiz cursinho com bolsa de estudo sempre, mas né, vamos aos pouquinhos. O meu primeiro ano de cursinho foi em 2014 e eu fiz no Objetivo do centro de Campinas. Eu tive ótimos professores lá, nossa, tipo, professores que realmente me marcaram muito. E eu senti que foi muito difícil pra mim, foi muito pesado começar a estudar tanta coisa que eu não tinha noção do que ia ser no meu vestibular. Pra vocês terem uma ideia, eu passei uma semana no cursinho sem saber que eu tinha que fazer exercício. Tipo, mano, quem é você, velho? Porque o cursinho é uma coisa muito independente, eles não... A maioria deles, no caso, não te dão um roteiro de estudos. E você tem que pegar o livro e se virar, fazer quantos exercícios você conseguir fazer, quando você puder fazer e tirar dúvida quando possível também nos plantões. Mas eu levei muito a sério, aí eu fui estudando certinho. Mas quem conhece o cursinho sabe que o negócio é punk e já no meio do ano eu já não estava aguentando mais. Foi muito difícil para mim, tava tudo acumulado, tudo atrasado. Isso é uma coisa que você mais vai ouvir de aluno de cursinho, eu acho, que a matéria tá atrasada. E aí depois, para aprender os próximos conteúdos com matéria atrasada é muito difícil, então eu fiz o que eu pude fazer, mas não deu, eu não estava preparada ainda para um vestibular. Obviamente eu prestei, sim, a gente sempre presta no final do ano, mas meu resultado não foi muito bom. E então eu decidi fazer outro ano de objetivo. E eu fiz no mesmo cursinho, então tinha os mesmos professores e a matéria era a mesma. Foi maçante dessa vez pra mim, porque parecia que eu já sabia tudo. A minha cabeça, eu tinha decorado todas as piadas que o professor falava na aula, ainda mais em química, quando o professor de química fazia uma piadinha, parecia que eu já sabia de cor a matéria. Foi muito maçante, eu cheguei a dormir em algumas aulas, porque eu não aguentava mais aquilo ali, mas eu tentava pelo menos estudar as matérias que me davam um pouco mais de prazer em estudar. E eu sempre caprichei muito em fazer redação, e os professores de redação do Objetivo foram sensacionais também comigo. Aprendi bastante coisa, melhorei muito também, mas mesmo assim, chegou lá para agosto, setembro, não estava conseguindo mais acompanhar. Gente, o cursinho é muito difícil para quem teve um ensino médio muito bosta, assim. A matéria acumula demais, você não consegue passar o dia inteiro estudando. E eu estava muito perdendo para as minhas distrações, que é o que eu gosto de fazer, que no caso, por exemplo, este canal. Eu tenho um canal desde antes de começar a fazer cursinho, e no segundo ano de cursinho eu queria muito ficar só fazendo as coisas do canal, porque era o que eu me divertia fazendo e, obviamente, você não encontra muito prazer em estar lá estudando todos os dias.
E aí, então, obviamente, no final do ano eu não consegui passar de novo. Eu decidi que eu não ia mais me envolver com o canal ao longo do ano. E aí eu fui fazer a Oficina do Estudante, que é outro cursinho aqui de Campinas. Na oficina também tive professores sensacionais, eu aprendi muito, muito, muito. Foi um ano que eu dei de tudo. Eu dei o meu máximo em todas as matérias, todas mesmo. E foi, na verdade, o ano que eu senti que eu realmente estava fazendo cursinho. Porque os 2 anos de objetivo eu estava aprendendo matéria que eu nunca tinha visto. E não revendo, como é o objetivo do cursinho. A intenção do cursinho é que você reveja a matéria, pegue nas coisas que você tem dificuldade, faça muito exercício, decore muita coisa e se mate para você passar no vestibular, que é uma maratona. Então foi meu primeiro ano de cursinho, porque eu realmente tinha aprendido as matérias. Menos química, que é uma coisa que eu achei muito difícil, gente, no ensino médio, não deu muito certo comigo. E as matérias de física do final do ano, que são, tipo, impossíveis de chegar lá vivo, inteiro. E aí, chegou na primeira fase e eu fiz a prova, levei o gabarito para casa. No que eu corrigi, eu tinha feito acima do corte. No meu gabarito eu tinha dado 64, o que era uma nota muito boa para passar no meu curso naquele ano, que o corte eu acho que era 61. E eu fiquei feliz pra caralho, porque, mano, eu tinha passado para a segunda fase. E era a primeira vez que eu tinha conseguido isso para Midiologia. Mas era aquilo, eu vi meu gabarito, eu tinha passado para a segunda fase, então eu tava muito feliz. Então eu dei meu gás e eu tava lá, os professores me ajudaram muito. Você conversa com as pessoas, todo mundo tá demonstrando apoio pra você e que esse ano vai, que é uma frase que aluno de cursinho mais escuta na vida. Até o dia que saiu os aprovados para a segunda fase e eu não tava lá. Eu não tava lá e eu descobri que a nota que eu tinha tirado, no caso os acertos, eram bem menores do que eu tinha corrigido no meu gabarito, ou seja, eu caguei no gabarito do vestibular, eu fiz alguma coisa errada, passei errado, que é uma coisa que acontece, porque eu tenho muita dificuldade com... eu tenho problemas de atenção, e por conta de um erro desse, eu não fui para a segunda fase daquela vez, é um ano que eu achava que ia passar e não foi. E nesse ano eu estava tomando um remédio muito forte para as espinhas, que era de isotretinoína, e isso muda muito a questão de humor e depressão e tudo mais, eu queria... E quando eu vi esse resultado, eu não sabia o que fazer, eu queria acabar com a minha vida, porque foi horrível. Eu sabia que eu não ia mais ter apoio nenhum, eu sabia que, para mim, minhas oportunidades tinham acabado, que minha família não ia querer mais bancar outro ano de cursinho para mim. E foi uma fase muito difícil, porque eu nunca desisti, sabe? Então, não interessa, eu acabei de descobrir que não passei para a segunda fase, mas eu continuei indo no cursinho todo santo dia. Eu continuei estudando, eu fui em janeiro para a oficina do estudante estudar para a segunda fase com a galera que tinha passado. Eu acho que não tinha ninguém, a não ser eu que estava lá e não tinha passado para a segunda fase, mas eu estava lá, aproveitando o máximo de conteúdo que eu podia absorver para tentar continuar nessa vida de prestar vestibular e conseguir uma bolsa ainda maior em outros cursinhos, ou mesmo naquele, tanto faz, eu só queria fazer de novo. Mas tem um porém muito grande na vida de quem presta Midiologia ou outros cursos de humanas, eu acho, não sei. A primeira questão é que ninguém sabe o que é Midiologia, ninguém nunca ouviu falar desse curso, não é engenharia, não é medicina, não é, sei lá, matemática, não, arquitetura, qualquer coisa que as pessoas estão mais familiarizadas. Tudo que eles sabem quando você explica o que é Midiologia é que é um curso de humanas e que, velho, ninguém faz 4 anos de cursinho para passar no curso de humanas. Então você é totalmente desmoralizada com os seus objetivos, porque aparentemente o seu objetivo vale menos do que o objetivo de outras pessoas, porque você não quer uma engenharia ou medicina da vida. E então, se uma pessoa faz 5 anos de cursinho para passar em medicina, tá tudo bem, a pessoa tá correndo atrás do objetivo dela e ela vai ser rica, então tudo bem. Mas um curso de humanas não merece tudo isso. Você tinha que ter um plano B, você tinha que prestar concurso público, você tinha que mudar de curso, fazer outro curso, depois você faz o que você quiser. Vem muita opinião na sua cabeça e simplesmente você não quer, porque você tem a oportunidade de estar lá fazendo o que você quer e só não tem o apoio e parece que o mundo cai na sua cabeça. Mas, pulando tudo que aconteceu nessa etapa, entre eu não passar no vestibular no ano retrasado, até eu conseguir entrar no meu último cursinho, que foi poliedro. E nesse último ano de cursinho, eu realmente não fiz nada no canal. O canal ficou parado um ano, e é por isso que eu perdi tudo aqui no canal, basicamente. Por isso que meus vídeos não tem mais tanta visualização quanto tinha antes. Porque o rendimento do canal cai muito se você ficar parado sem postar vídeo. E eu fiquei um ano inteiro sem postar nada. No outro ano eu tinha pelo menos gravado em um mês todos os vídeos do ano inteiro.
E aí, então, eu fui postando por mais que eu não estivesse mais gravando vídeo. Mas no último ano de cursinho eu não fiz isso, eu não postei nada no canal. E aí ele ficou essa bosta que ele está hoje. Mas eu estou aqui de volta tentando fazer tudo para que ele volte a atingir as pessoas como eu atingia antes. E trazer um pouco mais da minha vida, fora as coisas de maquiagem que eu sempre fiz aqui. O poliedro ele foi o melhor cursinho no quesito cursinho, porque no poliedro eu tive um pouco mais de acompanhamento e de mais guia. Nesse cursinho os professores são instruídos a passar um roteiro de estudos para o aluno. Então era isso que eu precisava saber que exercícios que eu tinha que fazer, quais eram os melhores para treinar desde nível mais fácil até o nível mais desafio. E tinha vários ciclos de simulado com aplicativo para você acompanhar seus resultados, as suas notas, o quanto você melhorou em alguma coisa ou piorou nessa coisa. E era um guia muito incrível, porque, por exemplo, você não está mal em matemática. A matemática é dividida em muitos assuntos, então você poderia saber onde focar. E não tinha só isso lá, não tinha, foca em trigonometria, foca no capítulo tal, faça os exercícios tais para você melhorar. Então, ter esse guia foi de muita ajuda para mim. Eu acho que a única coisa que eu não gostei de jeito nenhum no poliedro foi como eles tratam a redação lá. Claro, eles tratam como uma redação de vestibular, só que eles tratam muito no modo muito fechado do Enem. A dissertação lá tem um jeito muito específico de ser feita. Se você fizer qualquer coisinha que tá certo, mas não tá naquele modelo, sua nota abaixa muito. Mas reforço que, obviamente, não tá errado. Só não foi uma coisa que eu gostei. E nesse ano eu consegui focar muito nas minhas dificuldades com química. E foi um ano de cursinho que eu estudei com a minha irmã, então. E hoje ela tá fazendo medicina na Unesp, em Botucatu. E ela me ajudava nas matérias de biologia e de química, que tinha muita coisa para decorar e tudo mais, eu sempre achei um saco. Lá no poliedro tinha uma salinha de estudos que a gente ficava lá estudando o dia inteiro, desde quando acabava a aula até umas 7 horas da noite, que é a hora que fechava o cursinho. E os dias de estudo lá geralmente rendiam muito. Apesar do vestibular ser uma coisa muito solitária, do tipo, você tem que aprender e pronto, acabou. É bom quando você consegue ter um grupo de estudos para você trocar ideias, um ajudar o outro na dificuldade um do outro. Mas no final do ano eu tava dando aquele medo do vestibular de novo. Quando chegou perto das provas, eu tava preferindo ser atropelada do que ir fazer uma prova, de tanto medo que eu tava de não passar de novo. Não passar de novo dessa vez significaria realmente parar de tentar, significaria eu abandonar isso e trabalhar com o meu técnico e começar minha carreira daí, porque já não dava mais pra minha família também. E de qualquer forma era um sentimento horrível, porque parece que você tá parado no mesmo lugar, e teoricamente sim, mas parece que você não tá evoluindo nada, você tá vendo lá as mesmas coisas, o mesmo conteúdo pelo 4º ano da sua vida, enquanto meus amigos do ensino médio tinham acabado de se formar, porque se passaram 4 anos. Todo mundo já iniciando sua carreira, trabalhando, e eu ainda nem comecei a faculdade. E você se sente um lixo quando a sua vida não anda pra frente. Você fica só andando em círculos, vestibular não passa, vestibular não passa, vestibular não passa. E aí o medo de não passar de novo começou a me atrapalhar muito. O poliedro tem um sistema de notas para classificar as salas. Ao menos quando eu estava lá, eles tinham 2 extensivos. Um extensivo com as melhores notas e um extensivo com as não melhores notas. Eu estive o ano inteiro nesse extensivo das melhores notas e aí eu comecei a cair. Eu fui durante um ciclo eu estava no extensivo das outras notas. Não posso falar piores notas, porque, mano, a gente estudava muito. Eu caí de ciclo, então eu também fiquei muito desmotivada com isso. E eu comecei a ir na orientação da psicóloga no cursinho e conversar com ela, falar tudo isso que eu estava sentindo, esse medo. Mas aí a gente tem que se virar e tem que fazer o máximo que der, e eu consegui, então, ter um pouco mais de foco e voltar para a sala das melhores notas, onde estavam também os meus amigos, né, e a minha irmã. Mas o medo... Mas é claro que o medo não passou, eu só tive que aceitar que aquele dia estava chegando de novo, e ainda bem que foi a última vez que ele chegou. Mas o vestibular é uma bosta, não tem jeito, não é uma coisa que você pode avaliar assim, sempre que vai ser um progresso. Depende muito de como você vai estar no dia, depende das questões, se vai cair as coisas que você mais sabe ou não, depende de sorte também. E acabou que eu acertei menos questões nesse ano que eu passei do que o ano que eu não passei. Então eu fiz menos pontos e com isso eu achei que não tinha passado, já tava super mal de novo, já tava querendo mover minha vida pra frente de uma vez e parar com isso, parar de estudar, e comecei a procurar trabalho, eu já tinha feito meu currículo, tava meio que ligando foda-se porque eu não queria passar por isso de novo.
E pra minha surpresa, quando saiu os aprovados para a segunda fase, eu tava lá. E foi pra minha surpresa mesmo, porque eu não achei que o corte ia baixar tanto. Se eu não me engano, eu fiz 59 dessa vez. E aí, como tudo deu certo, eu comecei a dar aquele gás de novo, que nem eu tinha dado no ano da oficina. Estudei pra caramba, fiquei vendo muito resumo e foquei muito nas matérias de maior peso para a prova da segunda fase, que no caso foi História e Geografia. E aí foi só esperar o dia da segunda fase. Dia esse que eu também levei outro tombo da vida, porque eu tava com muito medo de errar. Então eu fiz a lápis a prova da segunda fase do primeiro dia, foi de português. E nisso você tem que fazer 2 redações, mais a prova de português e as outras coisas do primeiro dia. E foi péssimo isso, com vários textos você escrevendo a lápis para depois passar a caneta. Calhou que eu fiz primeiras redações, porque eu tinha certeza que nisso eu mandava muito bem. E aí, na prova de português, acabou que não deu tempo de terminar. Eu deixei 2 questões em branco, se eu não me engano, e uma questão a lápis, que aí eu não saberia se ia ser corrigida ou não. Resumindo, esse dia foi um lixo. Deu tudo errado, já estava cantando É Só Isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tem mais o que dizer. E aí eu fui totalmente desmotivada para o segundo dia de provas, mas isso era o que eu tinha naquele momento, então já tinha chorado tudo que tinha que chorar no dia anterior. E aí eu fiz a prova tranquilamente, deu tudo certo, consegui terminar a prova inteira. Tive certeza que aquela prova ali deu certo, então eu tava menos triste. E aí eu saí de lá com aquela pontinha de esperança que pelo menos na última chamada eu passava. E aí vem aquelas férias que a gente fica esperando sair esses resultados, né? Continuei também procurando emprego de qualquer forma, mandando currículo. E aí saiu a primeira lista de aprovados, eu não estava nela. Falei, mano, também tô cagando, porque eu tinha certeza que eu não ia estar. Afinal de contas, eu deixei uma das provas mais importantes, que foi a de português, praticamente em branco. Então, obviamente, não ia estar nela. Mediologia não é um dos cursos mais concorridos para você chegar lá com a prova de português quase em branco e passar na primeira chamada, né? E aí chegou o dia que ia sair a segunda chamada e eu não tava muito afim de ver, porque eu não ia estar nela também. Pelo menos era isso que eu achava. Também era o dia da classificação, então eu queria saber minha classificação. Aí, mas assim, não tinha pressa para isso. Logo, eu tinha que fazer alguma coisa no dia, não lembro por que eu saí, mas eu saí, eu deixei minha irmã avisada. Letícia, quando sair a segunda chamada, você olha lá, procura meu nome lá pra ver minha classificação. Eu quero saber que posição que eu fiquei, porque obviamente no site da Converte tem mais ou menos até que pessoa você que foi chamada nos últimos anos. Então, se eu ficasse em 50, alguma coisa lá, eu já tava feliz. Que tinha aquela chancezinha de ser aprovada. E aí eu saí de casa, fui pro ponto de ônibus, e no que eu tava andando até o ponto de ônibus, a minha irmã me ligou. Eu não lembro mais como foi, eu só sei que ela ligou muito eufórica e disse que eu tinha passado. Aí eu falei, mano, tipo, não, você tem certeza? Ela, você foi convocada. Não sei, não lembro mais como foi, eu só sei que, tipo, o mundo tinha parado naquele momento. Tipo, mano, como assim? Em segunda chamada, tipo, eu não tava acreditando que aquilo tinha acontecido. Aí, obviamente, comecei a chorar desesperadamente na rua, porque eu tinha acabado de passar no vestibular, que era uma coisa que eu quis ao longo desses 4 anos prestando, e foi finalmente aquele objetivo concluído. Um checklist feito. É inexplicável como que é isso, sabe? Porque eu tinha certeza que eu merecia estar ali, sabe? E eu tô agora. E como deu pra ver, eu não consigo contar essa história toda sem me emocionar muito, porque isso foi a minha vida durante esse tempo todo. Isso foi a única coisa que eu tinha como objetivo até então. E a minha vida ia simplesmente agora começar a andar pra mim. E ao mesmo tempo eu sei que isso aqui é só a minha história, que nenhum dos meus colegas de classe compartilha dessa mesma história que eu, que provavelmente eles não tiveram o mesmo esforço que eu tive pra estar ocupando essa vaga que eu tô ocupando, que isso certamente não tem o mesmo valor que tem pra mim. Eu gosto muito da minha sala, tenho coleguinhas incríveis, maravilhosas, que me acolheram muito bem, mas não tem comparação o que eu fiz pra chegar ali e o que outros deles fizeram pra estar ali também. Eu tenho coleguinhas de 17 anos que, tipo, acabaram de sair do ensino médio e não sabem o que é você passar 4 anos atrás de uma coisa que eles estão ali já, sabe? E eu não tô querendo tirar o mérito deles de estar ali por conta disso. Eu só tô querendo dizer que a história é diferente pra mim e pra eles. E muitos não devem ter noção de como eu me sinto estando ali. A minha história de estar ocupando aquela vaga
no curso da Mediologia esse ano é muito mais próxima de qualquer pessoa que tem feito cursinho por mais de 2 anos, sabe? Não é... É uma história de quem soube o que quis e correu atrás por um bom tempo. É uma história de alguém que teve que abandonar coisas que gostava para ficar focando numa coisa tão chata que é o vestibular. É uma história de alguém que teve que passar por um monte de pressão de todo mundo. E é isso que eu vim ressaltar aqui hoje, que é diferente. Então, se você que tá aí, prestando vestibular agora, tá querendo saber como é o vestibular, você não vai ouvir a mesma história de todo mundo. Então, tô contando a minha. Como foi doloroso ter passado por isso, mas também gratificante, agora que eu consegui. Mas eu imagino como seria se eu não tivesse conseguido, sabe? Eu não sei se eu teria jogado esses 4 anos no lixo, eu não sei se eu teria algum mínimo reconhecimento pelo que eu tive fazendo nesses últimos anos. Porque é claro que quando você passa no vestibular, todo mundo reconhece, né? Parabéns, mereceu muito, não sei o quê. Mas eu tenho amigos no cursinho que estão lá, 6 anos de cursinho, 3 anos de cursinho, que seja. Muito inteligentes, muito esforçados, que também mereciam estar ocupando uma vaga cada um. Mas não é assim que o sistema funciona. Você tem que passar por ele e ter a sorte de passar por ele. O seu esforço não é a única coisa que conta, a sua inteligência é o mínimo do que conta, porque você pode ser inteligente de diversas outras formas. A gente não vive no mundo ideal onde todo mundo consegue a vaga que quer, no curso que quer, na escola que quer. E eu continuo torcendo muito pelos meus amigos que ainda estão no cursinho, para que eles consigam ter esse prazer de ter o sentimento de que valeu a pena e não de que eles vão ter que desistir e mudar de plano. Porque infelizmente não basta só alguém que passou por isso, que no caso sou eu, reconhecer a luta deles também. Eu me pergunto se a minha família melhoraria do mesmo jeito que eles olham agora, se eu não tivesse passado de novo. Eu me pergunto quantas pessoas não iam achar que eu sou burra. O vestibular, ele é muito horrível. E as pessoas de fora disso não sabem lidar com isso, não sabem lidar com as pessoas que estão nessa vida, a menos que elas achem que o seu objetivo vale a pena, na opinião delas. Na minha visão, é óbvio que se eu quisesse medicina, se eu quisesse engenharia, qualquer outra coisa do tipo, o tratamento que eu recebo quanto ao meu esforço naquilo, ou quanto ao número de tentativas que eu faço, ia ser diferente. E então, no fim, você só pode contar com você mesmo, com o que você é capaz de fazer por isso, e buscar o apoio de quem passa por isso também, de quem vai te entender realmente. E é por isso também que eu faço amizades com muitos professores na minha vida, porque professores são pessoas muito especiais, que entendem as coisas que você passa, que estão ali vendo ano após ano vários e vários e vários alunos passando por isso, como cada um reage, como a situação é diferente para todo mundo. Por alguns deles, dá para você desenvolver um sentimento muito paterno, que você começa a mais ver o professor e falar com o professor do que com seus pais. Outros viram amigos que eu vou levando pelo resto da vida. Ou ficam na admiração mesmo para sempre, porque não chega a um nível muito íntimo, mas agregaram muito para mim, me ensinaram muita coisa, além das próprias matérias e conteúdos. E eu vivi tanto nesse ambiente de cursinho que eu muito, sei lá, adoraria ser professora de cursinho para estar cuidando de pessoas que vão passar pelas coisas que eu passei. Mas infelizmente eu não me interesso muito por graduação em matemática ou português ou não sei o que, qualquer outra matéria do vestibular. Mas se você aí estiver no cursinho e quiser falar com alguém, vem aqui, pode conversar comigo, deixa um comentário ou me chama nas minhas redes sociais, tá tudo bem. Gosto muito de conversar com as pessoas e dar um apoio para elas, porque eu sei que elas não vão encontrar isso em qualquer lugar. Mas calma, vou voltar agora a falar das coisas mais práticas. Voltando aos fatos, eu passei na segunda chamada, a minha posição era 33º, ou seja, por apenas 3 pessoas eu poderia ter sido chamada na primeira chamada, e isso é louco pra mim, muito louco mesmo. E, obviamente, depois, claro, fui ver minhas notas do vestibular. E eu deixo aqui a minha dica de passar em mediologia, porque eu consegui. A minha nota em História, que é matéria que vale peso 3 pra mediologia, eu não lembro qual foi, mas eu cheguei quase lá nos 800, que é uma nota muito alta pra segunda fase. A minha nota de português beirou os 400, que é aquela prova que eu deixei um monte de questão em branco. E a minha redação, se eu não me engano, deu 46 de 48. Então eu quase gabaritei redação, quase gabaritei História e tive notas muito boas em Geografia. E no restante eu fui um pouco mais mediana, entre 500 e 600, fiquei um pouco mais na média mesmo. Eu realmente passei por conta de ter ido muito melhor em História, que foi a matéria de maior peso, e de praticamente ter quase gabaritado as redações. Então,
foquem muito bem nisso. A minha dica sobre estudar história é que eu estudei história todos os dias, quando eu acordei, durante os meus estudos da tarde e antes de dormir. Durante os estudos da tarde foi o roteiro de estudos que eu tinha no cursinho. E de manhã e de noite eu colocava playlists de videoaula de história, porque eu gosto de ouvir um professor falando. E eu gosto muito do canal Se Liga Nessa História, que inclusive um dos colaboradores desse canal é o Dani Gomes, que foi meu professor de filosofia no Poliedro. E eu gostei muito da aula dele. E as aulas do Se Liga são muito legais. E eles não têm só as aulas do canal, eles têm um site, o Se Liga Nessa História. E isso não é um publi, gente, tô falando de coração mesmo, porque eu gostei e é muito importante para quem vai prestar mediologia. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês conferirem. E aí então eu vou aproveitar e deixar outros canais de videoaulas que eu gosto de assistir. De todas as matérias que eu vi videoaula. Tem o canal da Oficina do Estudante, por exemplo, também. E, na verdade, eu sou uma péssima pessoa para dar dica de estudo. Afinal de contas, eu tive que aprender a estudar, então, não sei. Se vocês quiserem um vídeo específico disso, vocês me avisam aqui nos comentários que eu vejo de fazer. Mas, então, esse foi o meu vídeo falando sobre como foi o vestibular para mim. Eu não sei se faltou alguma coisa, eu não sei mesmo, porque eu não tô de roteiro, tô aqui falando freestyle e o que tá vindo na minha cabeça, meio que cronologicamente. Mas qualquer coisa, perguntem nos comentários que eu respondo. E aí sim, no próximo vídeo aqui que eu vier falar sobre alguma coisinha, vai ser sobre o meu primeiro semestre na mediologia. O que eu tô achando do curso, o que eu achei das matérias do primeiro semestre, o que eu mais gostei, o que eu não gostei, o que eu tô achando do Instituto de Artes e da Unicamp em si. Enfim, vou trazendo aí as minhas experiências e eu espero nunca mais ter que tocar no assunto de vestibular de novo na minha vida. Então, boa sorte para quem tá prestando, obrigada para quem viu o vídeo até o final e desculpa toda a minha emoção aqui ao gravar esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.